Vamos continuar aqui nosso curso. A gente ainda está falando de onda eletromagnética, certo? Aqui eu coloquei uma animação aqui para vocês, onde está aqui o cursor, do lado direito, certo? Aqui essa animação mostra uma onda plana, ou seja, uma onda senoidal, onda eletromagnética plana, viajando ao longo do eixo X. Então, X, esse eixo aqui que está o cursor, é a direção de propagação da minha onda, certo? Onda plana é composta por o quê? Um campo elétrico, aqui em azul, ó, oscilando para cima e para baixo. Ó. Amplitude é M, ou seja, o campo elétrico oscila de mais EM para menos EM. Né? Então, EM é a amplitude. Então, em azul você tem um campo elétrico oscilando no plano YX, certo? A equação do campo está aí do lado esquerdo, né? Uma onda senoidal. Observem que eu coloquei o índice Y, né? É Y. Para que esse índice Y? É para indicar para vocês que apesar desse campo elétrico depender da coordenada X, ele depende da coordenada X, mas ele oscila sempre paralelo ao eixo Y. Então observe aqui na figura, ó, ele está oscilando sempre paralelo ao eixo Y, certo? O amplitude é M. O outro campo que aparece aí, né, perpendicular ao campo elétrico, em vermelho, é o campo magnético. Então você tem um campo magnético aí oscilando em vermelho, com amplitude Bm. Então ele oscila entre mais Bm e menos Bm. Né? Então observe que esse campo magnético ele oscila no plano Zx. Aqui na equação do campo eu coloquei o índice Z, Bz. Para que esse índice Z? É para indicar para você que esse campo magnético, apesar de ele depender da coordenada x, ele oscila sempre paralelo ao eixo z. Então observe ó, que o vetor em vermelho está oscilando sempre paralelo ao eixo z. Então, vetor em azul, campo elétrico, oscilando sempre aqui paralelo ao eixo y, certo? E vetor em vermelho oscilando paralelo ao eixo z. Daí os índices aqui do lado esquerdo, certo? Uma coisa a se observar é que, enquanto eles oscilam, eles se mantêm sempre perpendiculares, certo? Não importa o ponto que você esteja ao longo do eixo X, nem o tempo. Campo elétrico e campo magnético se mantêm sempre perpendiculares, certo? Observe que eles oscilam um ângulo de 90 graus, né? Se mantendo sempre perpendiculares. Isso é uma conclusão que você tira fazendo a manipulaçãozinha algébrica das equações de Maxwell, né? E e B são sempre perpendiculares. Isso tem uma validade geral, certo? Não vale só para a onda plana. A gente está mostrando aqui uma onda plana. Mas o fato de A e B serem perpendiculares sempre tem uma validade geral. Vale para ondas mais complexas, certo? Outra coisa a se observar, né? É que eles se mantêm sempre em fase. E e B se mantêm sempre em fase. O que é que significa isso? Observe que eles alcançam o máximo juntos e o mínimo juntos, né? Certo? Eles oscilam em fase, né? Não importa que ponto você pegue do eixo X e que tempo você pegue. Eles estão sempre em fase. O que é a fase de uma onda? É esse argumentozinho aqui do seno, aqui onde está o cursor, né? Então observe que campo elétrico e campo magnético têm o mesmo argumento nessa onda senoidal, certo? Mas apesar da gente estar falando isso da onda senoidal, campo elétrico e campo magnético se manterem em fase tem uma validade geral. Vale para ondas mais complexas, certo? Observe, uma coisa também a se observar é que, se você analisar as equações de Maxwell, variação no tempo do campo elétrico produz um campo magnético. É o que a gente chama de indução de Maxwell. Né? Essa onda eletromagnética é gerada por alguma carga oscilando lá longe, né? Alguma carga acelerada, né? Que está oscilando em algum canto aí do espaço, que produz essa onda eletromagnética. E a oscilação do campo elétrico, o fato de o campo elétrico estar mudando com o tempo, aqui acompanhando o cursor, né, produz um campo magnético. Ou seja, produz um campo magnético, sem indução de Maxwell, certo? O campo magnético, ao variar com o tempo, indução de Faraday, produz um campo elétrico. Então, repetindo, campo elétrico oscilando, variando no tempo, produz campo magnético. Né? Campo magnético, ao variar no tempo, produz campo elétrico. Ou seja, eles se realimentam. Né? Um está criando o outro constantemente. Certo? Observe também outra coisa, é que velocidade da onda eletromagnética é 1 sobre raiz de μ0 sobre ε0. Esse μ0 e ε0 são as constantes magnéticas, μ0, e constante elétrica, ε0. Então,
Maxwell observou que essa onda, em manipulações algébricas nas equações dele, que essa onda, a onda eletromagnética, viaja com a velocidade dada por essa relação aqui, ó, certo? Quando ele substituiu os valores das constantes magnética e elétrica, né, que se conhecia na época dele, quando ele substituiu nessa fórmula aqui, ele viu que esse objeto, a onda eletromagnética, viaja com uma velocidade que é muito parecida com a velocidade da luz que se conhecia na época dele, certo? Ou seja, ele viu que esse objeto, a onda eletromagnética, viaja com uma velocidade que é parecida com a velocidade da luz, que já era conhecida na época dele, certo? O que é que Maxwell conclui com isso? Que a luz só pode ser radiação eletromagnética, só pode ser uma onda eletromagnética, certo? Então, Maxwell conclui que a luz é onda eletromagnética porque ele viu que a onda eletromagnética viaja com a velocidade que coincidia com a velocidade da luz conhecida na época dele. Ele substituiu os valores das constantes conhecidas na época dele e viu que esse objeto viajava com uma velocidade parecida com a da luz, certo? Que a gente conhece que é o C, no vácuo, né? Aqui uma figurinha mostrando, né, que você tem um plano com campo elétrico e campo magnético, certo? E e B perpendiculares, e a direção de propagação da onda, a direção X. A onda viaja com a velocidade C, certo? Perpendicular ao campo elétrico e ao campo magnético, né? Você tira a direção de propagação usando a regra da mão direita, né? Regra da mão direita. Você faz a palma da mão ir do campo elétrico em direção ao campo magnético. Repetindo, eu faço a palma da mão ir do E para o B, da mão direita, né? Para onde é que o polegar aponta? O polegar vai apontar na direção de propagação da onda, certo? Na direção X, que eu botei um Czinho aqui, para onde a onda viaja, certo? Então, pessoal, a gente concluiu que essas ondas se mantêm sempre em fase, né? Oscilam em sincronia, atingindo o máximo e mínimo juntos, né? Outra coisa a se observar, que também se tira das equações de Maxwell, com manipulações algébricas, é que o campo B, a indução magnética, é o campo elétrico dividido por C, velocidade da luz, certo? Então, observe que no sistema SI, o C é um número grande, né? 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Então, o B, a indução magnética, é várias ordens de grandezas menor do que o campo elétrico no sistema SI, certo? Eu não estou dizendo que essa relação 3 aqui vale só no sistema SI. Isso aqui tem uma validade geral, em qualquer sistema de unidades que você use, né? Mas particularmente no sistema SI, como o C é um número muito grande, você tem que o B é muito menor do que o campo elétrico, né? Então, essa é a relação entre campo elétrico e campo magnético, é mediada pela velocidade da luz, certo? Então, vamos para frente. Nessa figura aí que está aparecendo, onde está o cursor, você tem, na verdade, nessa figura, você tem um instantâneo dessa onda aqui, ó, onde está o cursor. Ó. Então, você tem uma onda que propaga, onda plana que se propaga ao longo do eixo X, aí você tira uma foto, em um instante qualquer. Você tem um instantâneo dessa onda. É isso aqui, né? Direção de propagação, eixo X, né? Campo elétrico oscilando aqui, ó, paralelo ao eixo Y. O campo elétrico agora aqui está em vermelho, né? O campo elétrico em vermelho. E campo magnético oscilando paralelo ao eixo Z. O campo magnético agora está em azul, né? O campo elétrico em vermelho, paralelo ao eixo Y, é Y. E campo magnético oscilando paralelo ao eixo Z. Campo magnético em azul. Os dois dependem da coordenada X e do tempo, né? São ondas senoidais. Isso aqui, como eu falei, é um instantâneo. Uma foto que você tirou dessa oscilação aqui, ó, dessa animação. A foto que você tirou deu um tempo zero. Certo? Pronto, é um instantâneo. Aí você poderia dizer o seguinte, professor, esses campos, essas amplitudes aqui estão fora de escala. Esse EM aqui, esse EM não é para ser muito maior que o BM, não? Porque se eu olhar para essa equação aqui, ó, o campo magnético é o campo elétrico dividido por C. E essa relação vale para as amplitudes, né? A amplitude do campo magnético é o campo elétrico dividido por C. Mas o C é um número muito grande, ó, 10 elevado a 8 metros por segundo. É um número grande no sistema SI, né? Então você poderia dizer, então o B tinha que ser muito menor do que o E, o BM, né? Então essa figura aqui estaria então fora de escala, né? A amplitude do campo elétrico, o EM, teria que ser no sistema SI muito maior do que a amplitude do campo magnético, aqui onde está o cursor, ó, em azul, ou seja, o BM, né? Está fora de escala.
Isso no sistema SI, né? Mas observe que você poderia usar um sistema de unidades, de unidades em que o C é igual a 1. C é o quê? C é a velocidade da luz, é distância por tempo. Aí você poderia pegar a unidade de distância, 1 ano-luz, né? E a unidade de tempo, 1 ano. Ou então a unidade de distância, 1 segundo-luz. 1 segundo-luz dividido por segundo, né? O que é 1 ano-luz? Distância percorrida pela luz em 1 ano. Então é distância, não é tempo, né? 1 ano-luz é uma distância, certo? Ou 1 segundo-luz, distância percorrida pela luz em 1 segundo. De maneira que você mudaria a unidade de distância, ou seja, a sua unidade de distância agora seria o segundo-luz, né? Ou o ano-luz, né? Dividindo por 1, o C ficaria 1. Mas observe que o C não é adimensional. O C é a velocidade da luz. Continua sendo distância por tempo. Distância, ano-luz, por tempo. 1 ano. Então o C não é adimensional. Se o C fosse adimensional, o campo magnético e o campo elétrico teriam a mesma unidade, né? E eles não têm. Independente do sistema, eles não têm a mesma unidade. É sério? Então, você pode escolher um sistema de unidades em que o tamanho do C, ou seja, o módulo dele fica 1. E as amplitudes de campo magnético e campo elétrico teriam o mesmo módulo nesse sistema, certo? Teriam o mesmo módulo. Aí você poderia colocar aqui o EM e o BM aqui do mesmo tamanho, né? Mas como a gente está usando o sistema SI, o B vai ser muito menor do que o campo elétrico. De maneira que essa figurinha aqui estaria fora de escala, né? Esse vetor aqui, em vermelho, teria que ser muito maior do que o vetor em azul, o campo magnético, certo? A gente vê que a direção de propagação é perpendicular, repetindo a figura, né? Figura anterior. Direção de propagação perpendicular aos campos E e B, né? Como tinha que ser, ou seja, a onda eletromagnética, a luz, é uma onda transversal. Isso quer dizer o quê? Direção de propagação da onda é perpendicular à direção de vibração. Então, observe que campo elétrico e campo magnético vibram em um plano e a direção de propagação está em outro plano, certo? Tinha que ser assim, já que as equações de Maxwell elas têm um alto grau de simetria, né? Então a direção de propagação não poderia privilegiar nenhum dos campos, nem o campo elétrico, nem o campo magnético. E o único jeito de você fazer isso é colocando a direção de propagação perpendicular aos dois, ao campo elétrico e ao campo magnético, certo? Então, repetindo, devido ao alto grau de simetria das equações de Maxwell, você não poderia ter uma direção de propagação que privilegiasse nenhum dos campos, nem o campo elétrico, nem o campo magnético. E a única direção possível para isso é uma direção perpendicular aos dois, campo elétrico e magnético, certo? Para frente. Nesse slide aqui, você está vendo duas das equações de Maxwell, certo? Duas equações de Maxwell na sua forma integral. A equação de cima, onde está o cursor aqui, é a lei de Ampère-Maxwell, e a equação de baixo é a lei da indução de Faraday, certo? Nessas duas equações, você está vendo dois tipos de integrais. Essa integral que tem um Czinho aqui, ó, que tem um C, uma integral de linha ao longo de um caminho, certo? Você tem uma para o campo magnético e outra para o campo elétrico. E essa outra integral aqui que tem o A, uma integral dupla, uma integral feita em cima de uma superfície. Você tem uma para o campo elétrico e outra para o campo magnético. Então você tem dois tipos de integrais aí. Vamos falar aqui dessa integral de linha. Essa integralzinha aqui que tem o C. Ó. Esse C indica o seguinte, né? Aqui onde está o cursor. Ó. Eu estou fazendo a integral ao longo de um caminho fechado. Esse caminho tracejado aqui, ó, onde está o cursor. Então, eu integro ao longo de um caminho C fechado. É por isso que a gente chama de integral de linha, certo? Ou integral de caminho, certo? Essa bolinha aqui na integral indica que o caminho é fechado. Ou seja, é uma integral feita em uma dimensão, certo? Esse vetor dl que aparece aí, aparece dl, tá vendo? dl é um vetor deslocamento infinitesimal. Esse dl aqui que aparece em azul para vocês, certo? Esse vetor ele é sempre tangente ao caminho, em qualquer ponto desse caminho, certo? Vetor é um vetor de comprimento infinitesimal, um deslocamento infinitesimal tangente ao caminho. Observe que nas equações aparece uma integral de linha para o campo magnético, ó, onde está o cursor, e outra para o campo elétrico. A estrelazinha aqui simboliza produto escalar. Então você tem uma integral de linha para o campo magnético e a outra integral de linha para o campo elétrico, certo? Por exemplo, digamos que o seu caminho fosse
um caminho circular de raio R. Aqui onde está o cursor. Esse caminho C ele é circular de raio R. Aqui você tem um campo magnético B. Digamos que ele tem uma simetria circular. Ou seja, o tamanho desse vetor seja o mesmo em todos os pontos do caminho. Então, B tem o mesmo tamanho em todos os pontos do caminho circular. O que é que seria o B escalar dl? Tamanho do B, como eu estou supondo que é constante, né? O tamanho do vetor, tiro da integral. Escalar dl. E o dl seria o quê? Como o caminho é circular, a integral de dl ficaria 2π vezes o raio do círculo, né? Então, B escalar dl seria o tamanho do B vezes 2π vezes o raio, onde o raio R, né? Onde R seria o raio do círculo, ok? Então, eu tenho uma integral de linha para B e outra integral de linha para o campo elétrico, certo? Uma outra integral que aparece aqui, nas duas equações, ó, é essa aqui, ó. Essa integral dupla aqui com um azinho aqui, ó. Certo? Uma integral de superfície. Essa integral aqui é feita em cima de uma superfície, ela é bidimensional, certo? Ao contrário da outra, que é feita numa linha. Então, essa aqui é feita em uma superfície, tá aqui, uma área A, ó, em cima de uma superfície A, certo? Observe que essa superfície A é limitada pelo meu caminho C, certo? Como é que essas duas integrais aqui estão ligadas? Você tem uma superfície A limitada por o caminho C. É no caminho C que eu faço a integral de linha. É na superfície A que eu faço a integral de superfície, certo? Então, esse A aqui é qualquer superfície limitada pelo caminho C. Essa superfície pode ter um formato qualquer. Eu escolhi uma superfície plana, mas pode ser qualquer superfície, contanto que seja limitada pelo caminho C, certo? Então, o que é o E escalar N? Produto escalar do E com N. E o que é esse N? Vetor unitário, aqui em vermelho, ó, vetor unitário perpendicular à superfície, certo? Então, esse vetor N é o vetor unitário perpendicular à superfície A, certo? ds, um elementozinho infinitesimal de área dessa superfície, certo? Que você vai integrar em cima da superfície. Se esse campo elétrico for constante e paralelo ao N, como é que é essa integral? É simplesmente o tamanho do campo elétrico vezes a área da superfície. Repetindo, se esse campo elétrico for constante e paralelo ao N em todo o canto, como é que fica essa integral? Fica simplesmente o campo elétrico o tamanho dele, né, o tamanho do campo, vezes a integral de ds, ou seja, vezes a área da superfície, certo? Então, observe que a integral de superfície, tanto para o campo elétrico como para o campo magnético, as duas integrais de superfícies que aparecem nas equações, elas têm aqui, ó, derivada no tempo do lado delas, ó. Elas são derivadas no tempo, certo? As duas integrais são derivadas no tempo, ok? Vamos ver aqui, vamos dar uma olhada. Sim, antes de falar nisso, qual a relação entre esse N e o dl? O N está na integral de superfície, o dl é um deslocamento infinitesimal na integral de linha. Como é que os dois estão ligados? O vetor N, ele perpendicular à minha superfície, certo? Se você colocar o polegar da mão direita no sentido do N, coloca o polegar da mão direita no sentido do N, certo? A palma da mão direita, ela gira no sentido do dl. Repetindo, se você colocar o polegar da mão direita no sentido do vetor N, N é o perpendicular à superfície, né? A palma da mão direita gira no sentido do vetor dl, certo? Esses são sentidos relativos dos vetores N e dl, ok? Certo? Ou de outra maneira, se você olhar de cima aqui do dl, você vai ver em cima do N, se você olhar de cima do N, você vê o dl girando no sentido anti-horário, certo? Esse é o sentido convencional sentido relativo convencional dos dois vetores, ok? Bom, se você olhar para essa equação aqui, ela me diz que uma derivada do campo magnético no tempo, aqui, ó, derivada do campo magnético no tempo, estou supondo que a superfície S se mantém constante, né? Derivada do campo magnético gera um campo elétrico, certo? Na equação de cima, essa primeira parte da equação, ó, aqui até o μ0i, ela se deve a Ampère, certo? É a famosa lei de Ampère. Esse pedaço aqui que eu estou circulando, ó. Integral de BD escalar dl, μ0i, onde i é uma corrente, certo? No interior do caminho C.
uma corrente passando por essa área A, que está no interior do caminho C. Então, o I é corrente. Então, essa é a lei de Ampère, certo? Aí, esse outro termo aqui, na verdade, ele é contribuição do Maxwell, certo? Ele é contribuição de Maxwell. Maxwell pensou da seguinte forma, né? Ele olhou aqui para a lei da indução de Faraday, aí imaginou, ora, se um campo magnético mudando no tempo, se um campo magnético variando no tempo gera um campo elétrico, por que não um campo elétrico mudando no tempo não produziria um campo magnético? Certo? Repetindo, né? Faraday pensou da seguinte forma, se um campo magnético, lei de indução de Faraday, campo magnético variando no tempo, produz um campo elétrico, por que não um campo elétrico mudando no tempo não produziria um campo magnético? De maneira que esse termo aqui se deve ao Maxwell, certo? Se deve a Maxwell. Certo? Então, se você analisar essa equação aqui, onde está o cursor, você tem duas fontes de campo magnético. Aqui é o integral de campo feito ao longo de um caminho, onde está o cursor, né? Certo? Aí você tem uma corrente I no interior desse caminho C. Uma corrente I na superfície A. Superfície A é limitada pelo caminho C. Então, esse pedaço aqui da equação diz o seguinte, uma fonte de campo magnético é uma corrente elétrica I. Certo? Então, corrente elétrica é fonte de campo magnético, produz campo magnético, certo? Aí você tem, nesse segundo termo aqui, ó, uma segunda fonte de campo magnético. Seria um campo elétrico mudando no tempo, no interior da superfície, para cá. Ó. Aqui você tem aqui agora ó, um campo elétrico em vermelho, ó, campo elétrico variando no tempo, no interior do caminho C, ou seja, em cima da superfície A. Então, eu tenho um campo elétrico mudando no tempo na superfície A, que é limitada pelo caminho C. Certo? Esse campo elétrico mudando no tempo, ele gera um campo magnético B, certo? Em cima do caminho C. Então você tem, repetindo, analisando essa equação aqui, você tem duas fontes de campo magnético em cima desse caminho C, certo? Você tem a primeira fonte de campo magnético, uma corrente no interior do caminho, ou seja, uma corrente na área A, certo? Limitada por esse caminho C, certo? A outra fonte de campo magnético é um campo elétrico mudando no tempo, certo? O campo elétrico mudando no tempo no interior do caminho C, ou seja, em cima da superfície A. Então, a equação me diz que existem duas fontes de campo magnético, corrente, certo? E se não existir corrente, você pode ter um campo elétrico mudando no tempo, produzindo campo magnético, ok? Vamos para frente. Vamos focar nessa formulazinha aqui, ó, certo? A lei de Ampère-Maxwell, que eu coloquei aqui dentro do caixinha. Lei de Ampère-Maxwell. Eu vou supor o seguinte, ó, no interior do caminho C, eu não tenho correntes. Eu cortei o I aqui. Ó. Então, no interior do caminho C, eu não tenho nenhuma corrente. Aqui tem um caminho C, ó, essa linha tracejada, essa linha imaginária tracejada. Eu estou supondo que não passa nenhuma corrente aqui dentro. Ou em cima da superfície A. Né? Em cima da superfície A, limitada pelo caminho C, não existem correntes. Então, eu cortei o I aqui, ó, sem correntes. Se você não tiver corrente, observe que as duas equações ficam muito parecidas. Né? Elas ficam com um grau de simetria muito grande. Na equação de cima, que é a de Ampère-Maxwell, você tem uma derivada no tempo, derivada do campo elétrico no tempo, produzindo um campo magnético. Na equação de baixo, você tem uma derivada no tempo do campo magnético, produzindo um campo elétrico, certo? Então, vocês têm uma simetria muito grande. O que parece quebrar essa simetria é só esse sinal menos que aparece aqui, ó, na lei da indução de Faraday. Então, esse sinal menos parece quebrar a simetria, né, das duas equações. A gente vai já falar dele. Então, repetindo, se você não tiver corrente aqui, na lei de Ampère-Maxwell, as duas equações apresentam uma simetria muito grande, a não ser por esse sinal menos. Em cima, tu tem um campo elétrico mudando no tempo, produzindo um campo magnético. Na equação de baixo, tu tem um campo magnético mudando no tempo, produzindo um campo elétrico, certo? Então, voltando para cá. Eu estou supondo que no interior do caminho C eu não tenho correntes. Ou seja, no interior dessa linha imaginária aqui, não tem nenhuma corrente. De maneira que você tem um campo elétrico aqui, ó, a seta em vermelho, perpendicular à área A, mudando no tempo. Ele pode estar crescendo ou diminuindo, ele está variando no tempo,
certo? De maneira que essa derivada aqui é diferente de zero, certo? Então você tem um campo magnético criado no caminho C. O campo magnético eu botei aqui como uma setinha, o campo magnético está com uma setinha em azul. Então, campo elétrico mudando no tempo, crescendo ou diminuindo, certo? Faz com que essa derivada fique diferente de zero, né? E você cria, então, ao redor do caminho C, um campo magnético, a setazinha em azul, certo? Vamos ver aqui dois instantes. Aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui o instante T. O instante T, observe que o campo elétrico em vermelho ele está pequeno, nesse instante T, né? Campo elétrico cruzando a superfície A, que é limitada pelo caminho C, o caminho tracejado, certo? Aí eu tenho outro instante, é o tempo T mais dt. Um instante infinitesimal a mais, né? Observe que o campo elétrico agora aumentou. A setinha em vermelho está maior. Então você tem dois instantes. É o tempo t, onde a seta em vermelho é pequena, campo elétrico pequeno, cruzando a superfície A, e um instante infinitesimal depois. Passou o tempo dt. Ó. A seta em vermelho aumentou, ó. O campo elétrico aumentou. Certo? Se esse campo elétrico aumenta do tempo t até o tempo t mais dt, o que acontece com essa derivada aqui no tempo? Ela é positiva. A derivada aqui é positiva, ó, certo? Porque o campo elétrico aumentou com o tempo. Isso faz com que o campo magnético aumente, né? Aumente no caminho C, nesse caminho aqui, ó. Então aqui você tem o campo magnético é pequenininho aqui, ó, no tempo T, ó, a setinha aqui em azul, campo magnético B, certo? Ao redor do caminho. E depois do tempo dt, observe que a seta em azul aumentou. O campo magnético aumentou, certo? Então, no tempo t, campo elétrico pequeno, tempo t mais dt, campo elétrico cresceu. Campo elétrico crescendo faz com que derivada no tempo do campo elétrico seja positiva. Essa integral aqui seja positiva. Né? Aliás, a derivada da integral fique positiva, né? Certo? Esse termo ficando positivo, você tem o quê? Campo magnético crescendo. Então, essa setinha aqui em azul, ela cresceu. Ó. É pequenininha aqui, ó, no tempo t, e cresceu no tempo t mais dt, ó, tá, aumentou. Então, campo elétrico aumentando faz com que o campo magnético, que é a seta em azul, cresça, a seta em azul cresça, certo? Ao longo do caminho C. Então, o que é que produziu a mudança no campo magnético, a variação no campo magnético, o aumento do campo elétrico, certo? Já que eu estou supondo que eu não tenho nenhuma corrente no interior desse caminho. Então, campo elétrico crescendo com o tempo, faz com que campo magnético, onde está aqui o cursor, ó, cresça também. Cresça ao redor do caminho, certo? O campo magnético cresça, ok? Para frente. Vamos olhar para essa segunda equação aqui, ó, certo? É a lei da indução de Faraday. Eu coloquei aqui nessa caixinha aqui, ó, certo? Aqui você tem um caminho C, esse caminho imaginário C aqui, certo? Você tem um campo magnético cruzando a superfície A é limitada pelo caminho C, e esse campo magnético, que é essa setinha aqui em vermelho, eu estou supondo que ele muda com o tempo. Ou seja, a setinha pode estar crescendo ou diminuindo. O campo magnético cresce ou diminui. Se esse campo magnético muda com o tempo, o que acontece com essa derivada aqui na superfície? Essa derivada aqui é diferente de zero, né? É diferente de zero, certo? Então você tem um campo elétrico induzido no caminho C. Então você tem um campo elétrico induzido nesse tracejado aqui, ó, nesse caminho C, certo? O que é que produz esse campo elétrico? Esse campo magnético aqui mudando com o tempo. Esse campo magnético mudando com o tempo induz um campo elétrico nesse caminho fechado C, certo? Aqui o campo elétrico eu coloquei como a setinha em azul. Estou supondo que ele tem uma simetria circular, ao longo do caminho, certo? Vamos ver aqui duas situações, dois instantes diferentes. O instante t, aqui o cursor, instante t, e no lado direito, o instante t mais dt. Instante t do lado esquerdo, instante t mais dt do lado direito, né? Aqui eu tenho um campo magnético B, a setinha em vermelho pequeno, ó, cruzando a superfície A, superfície limitada pelo caminho C. No instante posterior, T mais dt, o campo magnético cresceu, ó, a setinha em vermelho está maior, certo? Então passou o tempo dt, ó, passou o tempo dt. A setinha em vermelho era pequenininha, era pequena, ó, aí a setinha em vermelho cresceu, ou seja, o campo magnético aumentou, certo? Se o campo magnético aumentou, o que acontece com a derivada dessa integral aqui? Ó? Ela é positiva. Então, supondo que o campo magnético aumente com o tempo,
A setinha em vermelho cresceu de T para T mais dt. Então, essa derivada aqui é positiva, porque o campo magnético cresceu. Positivo com negativo, esse sinal menos aqui fica negativo. Certo? Então, você tem uma integral de linha do campo elétrico negativa, certo? Devido ao sinal menos. Isso significa o quê? Que o campo elétrico vai diminuir ao longo do caminho tracejado. Ó. O campo elétrico aqui em azul, ó, certo? Tangenciando o caminho. Era grande, aí ficou pequeno, diminuiu. Certo? A setinha em azul era grande antes, no tempo t, ficou pequeno no tempo t mais dt. A setinha em azul, circundando o caminho. Então, campo magnético cresce, certo? Campo magnético cresce. Faz com que o campo elétrico diminua ao longo do caminho, certo? Ele diminui devido a esse sinal menos aqui, certo? Então, observe que é o campo elétrico mudando no tempo, a setinha em vermelho crescendo, que produz essa setinha em azul, que faz com que essa setinha em azul mude com o tempo, que o campo elétrico mude com o tempo, né? Certo? Se não tivesse esse sinal menos, o que aconteceria? Vamos supor agora que não tem o sinal menos. O campo elétrico vai crescer. A setinha em vermelho aumenta, certo? Então, se não tem o sinal menos, a setinha em azul, que é o campo elétrico ao longo do caminho, também cresce. Em vez de o campo elétrico diminuir, ele cresce também. Se o campo elétrico cresce, faz com que o campo magnético cresça mais ainda. Isso vira uma bola de neve, né? O campo magnético vai crescer indefinidamente, até o infinito, certo? Ou seja, não funciona mais a conservação da energia, né? Então, repetindo, vamos supor que esse sinal menos aqui não existe, ele é positivo. Se o campo magnético aumenta, ó, de T mais dt, o campo magnético cresce, se não tiver o sinal menos, o campo elétrico também vai crescer ao redor do caminho. Então, a setinha azul vai crescer. A setinha azul, o campo elétrico crescendo, faz com que o campo magnético cresça mais ainda. Aí vira uma bola de neve. O campo magnético vai crescendo indefinidamente, certo? Então, o sinal menos é para conservar a energia. Ou seja, se você faz com que o campo magnético cresça, o campo elétrico cresce no sentido de fazer com que esse crescimento não seja acelerado, ele reduza, né? Então, o sinal menos aqui é para conservar a energia, certo? Observe que na situação anterior, é essa aqui, né? Ó, nessa situação anterior aqui, você tem a primeira equação, a equação de Maxwell, sem a corrente I, sem a corrente dentro do caminho. Você tem um campo elétrico crescendo com o tempo, o campo elétrico, a setinha em vermelho crescendo, um campo elétrico cruzando a área A, crescendo, faz com que o campo magnético cresça, a setinha em azul. Certo? Então, o campo magnético crescendo com o tempo faz com que o campo magnético cresça ao longo do caminho. A setinha azul aumente, né? Já na outra situação, ó, agora, indução de Faraday, você tem um campo magnético crescendo, certo? Crescendo perpendicular à superfície A, o campo magnético cresce, faz com que o campo elétrico ao longo do caminho, a setinha azul, diminua, certo? Em qualquer dos dois casos, é uma variação do campo que produz a variação do outro. Aqui é campo elétrico mudando com o tempo, que faz com que o campo magnético varie, mude, certo? Faz com que o B mude. Nessa outra situação, é um campo elétrico, é um campo magnético mudando com o tempo, crescendo ou diminuindo, que faz com que o campo elétrico se altere também, certo?